Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro, trabalho em empresa ambiente de ar-condicionado, sou gerente de departamento de manutenção e o intuito desse vídeo de hoje é explicar para as pessoas a melhor forma da utilização do seu ar-condicionado. Muita gente utiliza o equipamento de ar-condicionado de forma errada na hora de selecionar a temperatura, tá? Então assim, vamos basear que uma temperatura agradável para a gente não precisar utilizar o ar-condicionado, tá? Vamos imaginar o seguinte, que seja aí entre 22 a 25 graus, tá? Isso contando a temperatura do clima, tá? Então, vocês pensem na temperatura do clima. Então, um dia que amanhece e que no período da tarde está ali por volta dos seus 22 graus até seus 25 graus. Bom, o que acontece? É um dia agradável, as pessoas não sentem calor, na grande maioria não vão sentir calor, na grande maioria não vão sentir frio. É uma temperatura equilibrada, tá? O que acontece? Quando você tem uma temperatura acima de 25 graus, né, começa a entrar a fase do calor. E aí vocês começam a precisar utilizar o equipamento do ar-condicionado para climatizar o ambiente. Bom, digamos então que como parâmetro nós temos que entre 22 graus e 25 graus da temperatura externa, ou seja, do clima, é agradável. Isso significa que para climatizar o seu ambiente, você também deve trabalhar com essas temperaturas. Não é diferente. O ar-condicionado, embora ele seja da família da refrigeração, ele é um climatizador, não um refrigerador. Então, digamos o seguinte, você pega ali o seu ar-condicionado e coloca em 17 graus. Gente, 17 graus é frio. 17 graus, para nós, inclusive aqui na nossa região, tá todo mundo de blusa. Tá? O que é necessário que se entenda, para início de conversa, é que a temperatura que você ajusta no controle remoto do equipamento de ar-condicionado não é a temperatura de ar frio que vai sair nele. Ajustar a temperatura do ar-condicionado para mais baixo não é a mesma coisa que acelerar um carro para que ele ande mais. Nesse caso, quando você acelera um carro para que ele ande mais, você tá dando mais torque. Você aumenta a explosão no motor, você aumenta o torque, você aumenta a rotação. No ar-condicionado, se ele for de 12.000 BTUs e você colocar ele em 17 graus, ele é 12.000 BTUs. Ou seja, ele não vira um 18, um 22, um 30. Ele continua sendo 12.000 BTUs. E essa unidade é por hora, então é 12.000 BTUs hora. Não há necessidade de colocar em 17 graus para que ele refrigere mais rápido, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, digamos que vocês têm um ambiente que está com 28 graus e está calor, você liga o ar-condicionado e coloca em 17 graus. Tá, ele vai ligar, vai começar a trabalhar, baixar a temperatura, tá? E quando atingir a temperatura que seria o ideal, 25 graus, por exemplo, ou 24 graus, 23 ou 22, ele não vai desligar e vai continuar ligado. Por quê? Porque você disse para ele que você quer dentro do ambiente 17 graus. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer porque o ar-condicionado provavelmente foi calculado, tá, para manter a temperatura de climatização e não para refrigerar. Gente, 17 graus é frio. Com isso, você aumenta o desgaste do equipamento, diminui a vida útil dele e gasta mais energia elétrica. Então, é necessário que se aprenda a utilizar o equipamento de ar-condicionado de forma correta, para que se tenha um bom custo-benefício entre a questão de utilização e o que se paga de energia elétrica. Lembrando também que é necessário sempre realizar a manutenção do equipamento, no mínimo uma vez por ano. A limpeza do filtro tem que ser feita pelo menos mensalmente. Para alguns ambientes eles sujam mais rápido, então o usuário tem que estar monitorando isso. Tá? E também estamos falando de equipamentos que estão calculados para a área em que estão instalados. Existem pessoas que compram equipamento aleatoriamente. Eu só quero que refresque. Gente, não existe isso. O ar-condicionado tem que ser bem calculado
senão você vai ter um desgaste maior, vai gastar mais energia elétrica e isso vai dificultar a sua vida, vai fazer você ficar estressado. Quando se compra um ar-condicionado, não é para ter estresse, é para comprar justamente para você ter um clima melhor e para que você reduza o nível de estresse. Outra coisa importante que nós temos que entender, o ar-condicionado geralmente está instalado no alto, que é o correto. Imagine o seguinte, que nele tem um sensor de temperatura, tá? Esse sensor que vai ler aquela temperatura que você ajustou no controle remoto. Quando essa temperatura lá em cima, pense bem o que eu estou dizendo, lá em cima atingir a temperatura que você ajustou no controle, que ele vai desligar o compressor, no caso do equipamento fixo, ou vai começar a desacelerar o compressor no caso do equipamento inverter. Então é o seguinte, o ar frio, tá? O ar frio é mais pesado que o ar quente. Quando o ar condicionado é ligado, ele começa a jogar o ar frio para baixo e esse ar vem subindo. Então assim, mentalizem como se esse ar gelado que desce fosse água, tá? Caindo de uma boia de uma caixa d'água. Ela não começa a encher de cima para baixo, ela começa a encher de baixo para cima, tá? Quando essa temperatura, quando essa água atingir a boia, que ela vai desligar. A mesma coisa vai acontecer com o ar. Ele vem de baixo para cima. Quando essa temperatura que você atingiu, ou seja, essa massa de ar frio, chegar lá em cima, que vai desligar ou vai desacelerar. Agora, imagine o seguinte, essa temperatura vai ser homogênea? Não. O ar embaixo vai estar sempre mais frio, ou seja, você vai sentir muito frio antes que o equipamento desligue ou desacelere, porque existe uma diferença aí de aproximadamente 3 graus, tá? Em média, para um pé direito baixo. Tá? Estou falando para uma residência, um apartamento, ou uma loja que tem um pé direito de até uns 3 metros de altura, 3,5 metros de altura. Quanto maior for o pé direito, maior vai ser a diferença de temperatura. Então é necessário que você aprenda a utilizar o equipamento de ar-condicionado, você aprenda a utilizar a temperatura. Quando o equipamento de ar-condicionado está limpo, tá? 100% funcional, e ele não está atingindo a temperatura do ambiente, baixar a temperatura do termostato para que ele consiga atingir uns 22, 23 graus ou 25, não vai fazer com que ele atinja, porque se ele não está mais climatizando, alguma coisa tem de errado. Ele perdeu gás, ele está com filtro, você acha que ele está limpo, mas ele pode estar com o filtro sujo, alguma coisa tem, ou está muito quente, ou ele foi calculado, foi mal calculado, né? Foi mal dimensionado, tá? Então é muito importante, gente, o ar-condicionado é recomendado que se utilize entre 22 e 25 graus. Acima de 25 graus, tudo bem, mas abaixo de 22 graus, você começa a forçar o uso do equipamento, gastar mais energia. Lembrando também que quanto mais frio ficar, mais baixa vai ser a umidade no ambiente, tá? Então pensem nisso, pensem na saúde, pensem na economia, tá? Meu nome é Fernando, eu sou gerente de manutenção do ambiente ar-condicionado. O ambiente ar-condicionado fica na Avenida Dr. Gastão Vidigal, número 65, Maringá, Paraná. Nosso telefone de contato é 30 32 6500. E se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre a utilização do ar-condicionado, tá? Entrem em contato conosco, pode ligar, pode me procurar, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado por me ouvirem, um abraço a todos, fiquem com Deus.